Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez com você, nosso telespectador. Está entrando no ar o programa O Caminho da Vida. Hoje, o nosso programa vai falar acerca de enfrentando as tentações. E o texto que eu quero ler com você, o texto de Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 até o versículo 18. Eu vou ler, você pode acompanhar o texto que diz o seguinte: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, como eu disse, vamos falar sobre vencer as tentações. Eu gostaria de mandar um abraço para todos aqueles que apoiam o programa O Caminho da Vida de uma forma ou de outra. E nesse momento quero fazer uma sugestão para você. Você que gosta do programa, você que está nos assistindo, ou ligue para alguém, entre em contato por telefone, mande uma mensagem de celular, mande uma mensagem pela internet, peça para que alguém que você conhece, alguém que você ama, assista esse programa nesse momento. Peça para que essa pessoa sintonize nesse canal. Ou então, se você está nos assistindo pela internet, copie o link do programa que você está assistindo e envie por e-mail para outra pessoa, para dar a oportunidade para mais alguém acompanhar conosco o programa O Caminho da Vida. Nós hoje vamos falar, como eu disse, acerca de tentação e queremos que você não saia daí. Nós vamos voltar daqui a pouco, nós vamos mastigar um pouco mais esse texto e vamos ver como que nós podemos enfrentar e vencer as tentações. Fique conosco, voltamos já aqui no programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui no programa O Caminho da Vida, falando acerca de tentação. Vimos o texto de Tiago, no capítulo 1. Eu quero começar na primeira pergunta aqui desse nosso bloco de debates. Pastor Eliseu, qual a diferença entre provação e tentação? E como é possível que a gente consiga discernir entre as duas? Um pouquinho antes do texto que nós lemos, que nós estamos falando sobre tentação, aí no capítulo 1 de Tiago, né? E no versículo 12 que antecede, fala de provação. Então, há uma diferença entre aprovação e tentação, no sentido de que a aprovação, ela é um período de experiências, muitas vezes determinada pelo próprio Deus, para nos purificar, para aperfeiçoar a nossa fé. E a tentação não, a tentação ela é de origem maligna, ela visa a queda. A aprovação, ela vem para me fazer crescer. A tentação tem um único objetivo, que é a queda. A tentação não é o pecado em si, a tentação leva ao pecado. Então, basicamente, seria essa a diferença, né? O texto que o senhor citou é o do versículo 12, isso, né? Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E aí é o assunto, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Então, a provação costuma ter uma recompensa da parte de Deus, como sendo algo que faz você crescer na sua vida espiritual. Seria mais ou menos isso. Quer ser aprovado. E tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o que nós vemos aí é que a aprovação, muitas vezes, providenciada pelo próprio Deus, visa o fortalecimento, o aperfeiçoamento. Deus permite passarmos por lutas assim. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, nas cartas pastorais, eles sempre estão ensinando a respeito disso. Agora a tentação não, a tentação não visa crescimento, a tentação não visa fortalecimento, não, a tentação vem para derrubar. Eu lembro que no final do ano, quando a professora ia ler o boletim, né, e no final, aprovado ou reprovado. Quando eu recebi a notícia que era aprovado, eu me alegrava.
De igual modo, o cristão, quando ele passa pela aprovação, ele tem que saber que, no final, ao ser aprovado, ele deve se alegrar porque ele foi aprovado pelo próprio Deus. É algo então, maravilhoso. Ser aprovado quer dizer, você passou Isso. na prova. Reprovado, você vai ter que repetir a prova. E quando a gente olha para a questão da tentação e da provação, para a nossa vida espiritual, a gente pode ver a provação de Deus como algo dessa natureza também. Hebreus 12, 7 diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: é para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então, porque geralmente na Bíblia a aprovação vem em contexto de sofrimento, de lutas, de batalhas tremendas. Então é justamente para fortalecer. A pessoa vai vencer a aprovação porque ela exercita a sua fidelidade a Deus, né? E eu volto a dizer, a tentação não, ela é de origem maligna, carnal, e ela só tem um objetivo, é derrubar. Eu quero fazer a próxima pergunta para o nosso evangelista Marcos Estrela, que está conosco no programa mais uma vez. Que bom que você está de novo. Mas antes eu quero ler um texto, Estrela. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10. Os versículos 12 e 13 dizem o seguinte aqui, de acordo com a minha tradução. Aquele, pois, que pensar estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, baseado nesse texto, quando a gente olha para esse texto, como Deus trata com alguém que está sendo tentado? Diante disso, será que a gente pode vir com aquela história de que eu não deu para resistir, foi mais forte do que eu? Coisas assim, frases dessa natureza ou desculpas assim que a gente costuma apresentar nessas horas. É uma pergunta fantástica, né? E requer uma resposta um pouco cuidadosa. Como Deus trata alguém quando está sendo tentado? O próprio Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ao ser tentado, por meio da tentação, revela o coração do homem. E aí o próprio conhecimento de si mesmo, né? A cobiça. Quando o indivíduo é tentado, ele é tentado na cobiça o qual ele é viciado, ele gosta e tudo mais. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala assim que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então a tentação também, embora ela venha do próprio tentador, do próprio diabo, mas Deus tira proveito dessa situação e revela quem de fato é o nosso coração e onde está a nossa cobiça. Essa é algo interessante. Então, Deus nos ensina por meio da tentação como é o nosso coração e onde está a nossa própria cobiça. Lembro aqui do salmista Davi, Salmo 51, ele fala no versículo 1 e 2, ele pede misericórdia, ele fala: Deus, lava, limpa e me purifica dos meus pecados. E no versículo 3 em diante, ele fala que ele nasceu em pecado. Sim, justamente na tentação isso que ele sofreu, ele pôde conhecer seu próprio coração, a sua própria natureza pecadora, e esse pecado ele enfrenta constantemente, é diário isso. Então, essa luta com a tentação, ele aprendeu muito. Quem é seu coração, onde está a sua cobiça e a sua própria fraqueza, né? Alguém pode dizer: não, eu não consegui resistir, é muito mais forte do que eu. Uma outra coisa que nós podemos aprender com a tentação é a nossa própria fraqueza. Quero lembrar Jeremias 17, versículo 5, que diz assim que maldito é o homem que confia no próprio homem, no seu próprio braço, né? Então aquele que tenta lutar a tentação com suas próprias forças vai encontrar fraqueza, né? Maldito é o homem que confia em si mesmo. A tentação é humana, como diz o texto 1 Coríntios, mas Deus pode nos ajudar. Lembro daquele texto, de uma frase que eu li no livro, que a tentação é igual os pássaros que voam sobre a nossa cabeça. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Martinho Lutero. Ele diz isso, bem lembrado. Essa é a nossa responsabilidade. Aquele que tem consciência da tentação, que lida com a cobiça, com o seu próprio coração caído, ele vai ter a ajuda de Deus. Aquele que não confia em si mesmo, mas confia em Deus, será ajudado. E eu quero agora então colocar para o pastor Eliseu essa próxima questão acerca do processo pelo qual se desenvolve a tentação. Os versículos 14 e 15 do nosso texto lido falam um pouco acerca disso, pastor Eliseu. E o versículo 16 faz uma advertência logo depois. Mastiga um pouco mais para a gente, lê os versículos e mastiga um pouco mais para a gente isso, por favor. O Marcos acabou de citar o 14 e o 15, e nós temos aí um processo realmente.
Então, lembrando, aprovação, Deus permite, às vezes Deus direciona para crescimento, tentação é de origem maligna ou carnal para derrubar. E aí então Tiago dá um processo. Ele diz que a tentação vem da seguinte forma: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a cobiça já está na carnalidade. A tentação, ela desperta essa cobiça. E uma vez então que eu não combata isso e eu vá adiante com a minha cobiça, a cobiça vai estabelecer ações. E aí então, uma vez essas ações sendo levadas adiante, então nós caímos no laço da tentação e o pecado então é consumado. O versículo 16, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. É uma advertência interessante, é um processo. Então não adianta, se você entrar nesse processo, não parar esse processo. Por isso Jesus diz: não nos deixeis, a oração é: não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, cair no processo da tentação, porque nós não podemos nos enganar. Se a gente, é que nem o exemplo clássico, né? Um carrinho numa ladeira. Depois que você chegou ali, a sua força tem uma hora que não vai segurar mais, o carrinho vai rolar. Então não podemos nos enganar com a força que a tentação tem. Então esse não vos enganeis diz muito respeito ao que dizendo, diz não se engane, é um processo. Não se engane, é um processo. Cobiça, desperta. Se não for arrancado, deu ouvido, não foi arrancado, não cessar o mal pela raiz, a coisa vai acontecer. Desemboca no pior. E eles geram morte. Nós daqui a pouco vamos voltar aqui no programa Caminho da Vida para continuar debatendo esse assunto. Queremos que você não saia daí. Fique conosco. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida, falando acerca das tentações da vida. O texto base é o texto de Tiago, o primeiro capítulo do livro de Tiago, da carta de Tiago. E o pastor Eliseu encerrou o bloco anterior falando, ele citou a oração do Pai Nosso. Isso me deixou um pouco atiçado para fazer uma determinada pergunta, pastor. Ele diz, Jesus encerra a oração dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Será que nós não corremos o risco de utilizar isso quase como se fosse um mantra, como se o simples repetir dessa frase fosse algo que nos protege? Será que a gente não corre o risco de cair numa repetição mecânica disso, pastor? Eu creio que é por isso. Outro dia uma irmã da minha igreja disse: pastor, por que nós não oramos tanto o Pai Nosso, ou quase não oramos o Pai Nosso durante o culto? É uma falha, deveríamos sempre orar o Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus deixou. Mas eu creio que, por outro lado, isso foi a preocupação que foi tomando conta de não se transformar numa coisa repetida, uma oração tão completa. Mas se ela é mecânica, se ela se torna mecânica, eu só vou repetir decoradamente, eu posso perder o sentido do seu conteúdo. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 7, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, é interessante, Jesus diz assim, Mateus 6, 7, você olha aí na sua Bíblia, mesmo contexto da oração do Pai Nosso sendo ensinada: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. O cuidado de Jesus é eu ficar repetindo. Jesus diz: olha, os gentios é que usam isso, é aqueles ligados ao paganismo, né?
que achavam que por falar muito e repetir muito, de alguma forma seria ouvido lá pelos seus deuses. Então aqui é uma oração de sinceridade, é uma conversa de sinceridade, melhor dizendo, durante a oração. Mas Jesus ensina na oração esse clamor: não nos deixes cair no processo, durante o processo da tentação. Eu fico preocupado com algumas versões que dizem para a gente não... E não permita que sejamos tentados. Não permita que sejamos Tome tentados. muito cuidado, você, nosso telespectador. Isso aí lá no grego, como está no grego, a confusão é muito grande. Jesus não nos coloca uma cúpula e nos retira. Ele diz: olha, não peço que os tires do mundo, João 17, né? Mas que os livres do mal. E aqui Jesus está dizendo: olha, ora sim, não me deixe cair na tentação. Eu vou detectar, eu preciso lutar contra ela e vencê-la. Não vou cair na maldade da tentação. E o próprio Jesus, inclusive, foi tentado e não pecou. Portanto, o simples fato de ser tentado não é ruim. Então, quer dizer, não é pecado em si ser tentado. O pecado é deixar-se vencer por essa tentação. E aí crescer-se dentro, né? Ficar grávido, né? Como diz, e dar à luz o pecado. Exatamente. Essa visão é dar à luz. Uma vez tendo dado à luz, que é o que Tiago diz, então é uma gestação, né? É um processo, não é de uma hora para outra. Mas assim, para concluir, eu posso, de repente, pegar uma coisa tão bonita como essa, que é a oração do Pai Nosso, e transformá-la num repeteco diante de Deus. E eu posso fazer aí, ficar repetindo ela o tempo todo, mas se eu não estiver vivendo isso, Deus não está ouvindo essa oração. Marcos, eu vou ler o texto de 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. E acompanha comigo, porque a próxima pergunta é para você. Diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Diante disso, alguém pode viver imune totalmente às tentações do dia a dia? Certa vez eu estava num show de uma banda gospel e o vocalista estava incentivando as pessoas a viverem uma vida de santidade. E ele falou: nós da banda já conseguimos estar imunes ao pecado, nós já não pecamos mais. E provocou uma certa reação ali. Será que ele estava certo? Será que ele estava errado? Coloque sua opinião sobre isso. Claro que estava errado, né? Davi, o autor de vários textos sagrados, e não só ele, tantos outros personagens bíblicos, homens cheios de temor a Deus, eles pecaram, né? A diferença é que eles recorreram a Cristo, né? E Cristo é o nosso eterno advogado, ele está ali para defender a nossa situação. Todo cristão, ele não está imune à tentação e nem à prática do pecado. E uma coisa que a gente pode perceber, eu li o texto de 1 João capítulo 2, mas se a gente ler o capítulo anterior, o capítulo 1, os versículos 8 e 10 dizem: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pula o 9, vamos para o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso é pesado. Por causa da natureza humana, então uma pessoa pode se isolar. Ela pode viver numa montanha sozinha lá sem ver ninguém, entendeu? Vai continuar pecando. Ela não está livre da tentação porque ela é pecadora, porque nós somos tentados na nossa carnalidade. Então, pensamentos, palavras, obras, situações exteriores ou interiores, tudo isso está envolvido. Então, nós dependemos o tempo todo da graça de Deus. E abrindo aqui para ambos os pastores, na prática, o que pode ser dito para alguém que nesse momento está assistindo o programa Caminho da Vida, acerca de como vencer alguma tentação que nesse momento seja uma grande luta na sua vida? Primeiro, Marcos Estrela, depois Eliseu, mandando um recado para o nosso telespectador sobre como nós podemos vencer uma tentação que é uma grande luta na nossa vida. Marcos. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: é uma oração sacerdotal de Jesus que é para todos nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nesses momentos de tentações, que a gente começa ali naquele processo de gravidez, da criança está crescendo, o pecado está crescendo dentro da gente, a melhor coisa é nós recorrermos à palavra de Deus, porque ela é palavra poderosa, ativa, eficaz e pode nos santificar dessas coisas que está crescendo dentro da gente. Nós somos tentados pelo mundo, pelo diabo, pelos nossos pensamentos e desejos, mas temos a palavra ao qual nós podemos recorrer e nela encontrar o perdão de Cristo, nela encontrar o advogado
que intercede por nós. Neste sentido, nós já tratamos do assunto do aborto aqui, mas e expressamos nosso pensamento a respeito disso, porque é uma vida, né? Mas nesse sentido nós somos favoráveis ao aborto imediato. É abortar essa gestação que a tentação está provocando, né? Então a palavra que eu tenho para você agora, quem sabe a tentação que você está passando está ameaçando o seu casamento. Quem sabe a tentação pela qual você está passando agora com relação a vícios está ameaçando seu relacionamento com seus pais, não sei. Sua saúde, sua vida. Saúde, a sua vida. Então a palavra, 1 Tessalonicenses 5,22 diz, fugir de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22. Então procure alguém imediatamente. Por mais estranho que possa parecer, de repente o seu cônjuge mesmo, alguém que pode, um líder espiritual, alguém que procure e abra o coração e diga, olha, eu estou passando por esta luta aqui, eu estou passando por essa situação. É uma armadilha que você está desfazendo e você será poupado. Então a minha palavra é, abra o seu coração diante de Deus e procure alguém imediatamente. Cesse esse processo no qual você está, em nome de Jesus, para que você não venha experimentar uma consequência funesta na sua vida. Eu quero colocar o texto de Hebreus, no capítulo 12, depois de mostrar a galeria daqueles que são chamados de heróis na sua fé, ele diz, portanto, como nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas para servir de exemplo para nós, depois no versículo 2, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E no versículo 3, considere ele, por ter suportado tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí ele termina o versículo 3, dizendo o que acontece. Sendo assim, você não vai se fatigar, você não vai correr o risco de desfalecer nessa sua luta contra o pecado. Amém. Essa é a nossa orientação do programa Caminho da Vida, acerca de como vencer a tentação. Não saia daí, daqui a pouco vamos voltar aqui no programa Caminho da Vida para orarmos. Vou pedir que o Marcos Estrela faça essa oração, mas isso é depois do comercial. Voltamos já. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Obrigado por você ter nos assistido, ter participado conosco aqui no programa, e nesse momento queremos orar pela sua vida. Vou pedir que o evangelista Marcos Estrela faça essa oração por você e por todos nós. Antes de orar, eu gostaria de citar Tiago 5,16. Lá fala que nós podemos recorrer a um irmão ao qual nós podemos confessar, abrir os nossos corações, e depois da confissão, oração, e existe perdão. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu perdão, que nos limpa de toda a maldade ao qual, no confronto com o pecado, nós alimentamos às vezes dentro do nosso coração. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram